embora a exploração do trabalho humano não termine nunca, porque o capitalismo não acaba, e por isso vai ter sempre esquerda e direita, para quem acha que a esquerda e direita acaba quando um partido está fraco ou quando cai, não acaba nunca. E quem está falando aqui tem 70 anos e viu coisa em vários lugares do mundo revirar assim, de um lado, de um mês para o outro. Mas o fato é que isso é uma realidade totalmente diferente do escravismo, do trabalho escravo contemporâneo. A legislação brasileira, aliás, é muito aperfeiçoada sobre esse processo que você estava falando do Terminal 4. Ele é muito focado, inclusive, na dignidade do trabalhador, se ele está mal instalado e tal. Isto é, quando você comete, quando uma pessoa está nessa situação, quem está empregando, ou que seja uma firma terceirizada, pouco importa, ela está cometendo um crime. E aí é um julgamento que está dando lugar a essa conferência toda. Eu estou falando do escravismo quando ele era legal, quando o escravo era herdado, vendido, comprado, alugado, onde os filhos das escravas eram escravos, era um mecanismo permanente de reprodução. Então, é um quadro legal. Legal é o que eu digo, jurídico, que estava incorporando esse sistema. Nós, então, temos que distinguir duas coisas diferentes, que às vezes são confundidas. Uma coisa é a escravidão, que é a possibilidade jurídica de se alguém ser proprietário de uma outra pessoa. Então, tem escravidão, tinha escravos em Bordeaux, por exemplo, ou no sul da França, porque vinha o fazendeiro lá da Martinica e levava os escravos para Bordeaux. E, às vezes, os juízes obrigavam a libertar, porque não podia ter escravo no solo metropolitano, às vezes deixavam. Então, de repente, tinha escravo em Paris. O Jefferson tinha escravo em Paris, tem até um filme daquele cineasta indiano. E doméstico. Mas aquilo não mudou a sociedade de Bordeaux nem de Paris, o fato de haver um ou dois escravos ali. Isso, então, pode ter escravo, e a outra coisa é o escravismo. É um sistema onde aí a propriedade escrava é dominante. Então, tudo depende do escravismo. Teve nas Américas, é um primeiro fato importante, essa escravidão colonial, o Código Noir, do Colbert, de 1685, que os franceses, com a mania da tradição jurídica, tentaram fazer um código negro, onde estava toda a legislação sobre o escravismo. Isso está online, no tempo de Luís XIV. O preâmbulo desse regulamento, desse edital, digamos, desse corpo de lei, diz que a escravidão é para nossas ilhas na América. Ele não está falando das possessões francesas no Senegal, não está falando de Madagascar, de outros lugares onde os franceses já estavam. Ele está falando da América. Então, isso está muito ligado à colonização americana. Isso, então, foi aí que ocorreu a maior migração da história, migração forçada. Não tem paralelo na história da humanidade de, em 300 anos, terem passado de um lado para outro, chegado vivos, 13 milhões, sem contar os que vinham do interior para o litoral e os que morriam na viagem. Aí se multiplica por 3, esse total. Você tem, então, uma situação meio inédita, e isso trouxe escravos para as Américas inteiras, para a América do Norte, América Central, América do Sul. Mesmo onde não tinha tráfico direto, chegava escravo, como era o caso do Canadá.
que os escravos dos americanos estavam em Boston, levavam para lá, quando ainda era colônia britânica, subiu o Rio São Lourenço e levavam, mas não tinha tráfico. E na América Andina isso se espalhou, então isso se caracterizou na América inteira. Quando vieram as dependências, aí o escravismo como sistema ficou central em 2 países só. É isso que é a característica brasileira. No sul dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, e no Brasil. Os outros lugares todos eram colônias, ou a escravidão não era importante. O Uruguai tinha escravo, o Paraguai tinha escravo, a Argentina também, o Peru, mas foram abolindo a escravidão progressivamente, porque ela não era uma instituição central, a sociedade não dependia disso. Aqui no Brasil, a coisa tem um caráter ainda mais agudo do que no sul dos Estados Unidos, porque a escravidão era nacional, ela não era regional, como nos Estados Unidos. E aí, o processo de constituição das instituições nacionais vai ter que incorporar a escravidão, que era uma coisa antiga, que não tinha legislação muito específica. O quadro legal, eu estou falando isso porque hoje de manhã eu tive uma reunião com uma aluna minha que está fazendo uma monografia sobre a legislação hipotecária dos escravos no século XIX no Brasil. O cara punha a fazenda na hipoteca e o escravo tinha um valor à parte para hipotecar a fazenda inteira. O Banco do Brasil aceitava os escravos como hipoteca. E isso é uma coisa que teve que haver uma legislação específica. Não estava na legislação portuguesa. Esse, aliás, um primeiro traço que diferencia Portugal do Brasil. Essa coisa do passado colonial, eu acho que nisso o Gessé de Souza tem razão, há um certo exagero no passado português e que todo mundo mete nas costas. Na realidade, Portugal não teve as 2 coisas essenciais do Brasil. Portugal não teve escravismo, como eu defini antes, embora tenha tido escravos em Lisboa, até chegou a ter muito, em 1550 tinha 10% da população que era escrava, igual Sevilha. Sevilha também tinha muito. Mas aquilo não mudou a economia portuguesa, os portugueses continuaram produzindo vinho e pão, como os romanos tinham ensinado eles 2000 anos antes, e não pensaram a plantar cana e tal, e é outra coisa, não mudou o sistema, e isso, então, Portugal não teve um escravismo generalizado, e depois a outra coisa que é fundamental hoje no Brasil é o federalismo. Portugal é totalmente avesso ao federalismo, tem horror. Você falar que você é a favor do federalismo em Portugal, se você for um político português, você se suicidou. Você pode falar que é marxista, o que quiser, mas dizer que é federalista se ferrou, porque eles detestam isso. É um Estado unitário, aliás, é o primeiro Estado-nação, dos primeiros da Europa, onde tem uma comunidade num território que fala a mesma língua e é o mesmo povo. Então, não tem federalismo lá, ponto. Isso é a base da política brasileira. Então, outra coisa também que é interessante notar, e eu vou mostrar no gráfico em seguida, é que, no século XIX, em 1808, a Inglaterra e os Estados Unidos saem do tráfico negreiro, por razões internas que não dá para explicar, eu posso explicar depois, porque tem livro que encheria essa sala de explicação sobre esses 2 eventos. Mas o fato de eles saírem do tráfico e eles serem as potências que estavam mais envolvidas, a Inglaterra por causa da Jamaica, os Estados Unidos por causa de si próprio, deixa toda a rede negreira africana na mão dos negreiros luso-brasileiros e depois brasileiros. Então, o Brasil vai herdar todas as redes internas de tráfico que foram montadas durante 200 anos pela Inglaterra e pelas outras potências europeias que vão progressivamente abandonar o tráfico, vai cair na mão dessas redes brasileiras, aí brasileira, no caso, em Benguela tinha,
em Luanda também, sobretudo, que tinham os contatos no interior para mandar vir em tal época do ano, porque o tráfico negreiro é uma operação complicada. Os africanos não estão amarrados na praia esperando o navio chegar. Você tem que o navio chegar em tal época, o tal grupo tem que chegar, tem que ter comida estocada, tem que ter água doce para a travessia, tem que esperar um momento do meteorológico do ano onde a travessia é mais fácil. Era difícil atravessar o Atlântico Sul de maio até setembro, porque é o momento das tempestades equatoriais. Há um problema de quando é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul, da turbulência e vice-versa. Então, isso não era assim, chegar lá e embarcar. E precisava de uma logística. Essa logística era uma logística portuguesa e brasileira que se estendeu nos portos onde os franceses, os ingleses, os holandeses foram caindo fora. Então, o Brasil vira o maior importador de africanos das Américas, e Rio de Janeiro vira o maior porto negreiro das Américas. Isso no século XIX, praticamente depois da independência do Brasil. Então, não tem nada a ver com Portugal, mais propriamente, de novo. O escravismo toma essa dimensão aqui, mais no século XIX, e aí o Rio de Janeiro vira a maior concentração urbana de escravos da época moderna. Tem um censo feito em 1848, tinha 110 mil escravos sobre 260 mil habitantes, 48%, 40 e tal por cento. Quer dizer, não tinha em nenhum lugar do planeta uma concentração urbana. O Rio já era uma grande cidade, Nova York não era tão grande assim, Buenos Aires era pequenininho, era uma das grandes cidades de perfil europeu, embora não fosse europeia, como eu acabo de dizer. E ela tinha essa população maciça de escravos. Tem um poema do Gonçalves Dias, Meditação, que é um poema em prosa de quando ele chega no Rio. Ele estava pensando que chegava na África e tal, que ele era maranhense, não é? Ele tinha ido para estudar em Portugal. E o choque dos brasileiros mesmo, de outras províncias, quando chegavam no Rio e viam aquele escravo em cada canto, africano, sobretudo. Então, você tem aí duas particularidades. O Brasil bombando como país escravista e, do ponto de vista do direito, essa modernização da escravidão. O que é a modernização da escravidão? Isso até eu falei na fala lá do Supremo, você tem coisas fundamentais que tem que mudar. Por exemplo, eu vou dar um ponto só. A legislação do iluminismo era contra a tortura e a pena de morte, até o Beccaria era contra a pena de morte, inaugurou isso, quem faz direito sabe disso, e a eliminar as penas de tortura. Pombal até copiou isso no Alvará e escreveu essa frase que durante muito tempo, e como muitos historiadores portugueses e brasileiros e juristas, eu pensei que era uma invenção do Pombal. Depois, uma vez, passei um vexame, porque tinha uma amiga minha que, numa palestra nos Estados Unidos, disse, não, é Beccaria que disse isso, e é verdade. Eu fui lá ver. A frase é totalmente do Beccaria. Ele disse, a tortura não funciona porque é o melhor método para inocentar o culpado forte e acusar o inocente fraco. Então, havia uma ideia de que a tortura era um tratamento de pena degradante e incivilizado. A cadeia era o momento da autoridade pública sobre a punição corporal, sobre a justiça privada. Por isso que nas cidades velhas do Brasil, Goiás Velho, por exemplo, a cadeia está embaixo da Câmara Municipal, era a afirmação do poder público. Você extraía a justiça das mãos privadas e que os proprietários de escravos nunca queriam abrir mão. Então, aí o Código Penal diz que não pode haver pena de tortura, acaba com pena de açoite, esse troço todo.
e mesmo de trabalho forçado nas galés, como remador, que era uma coisa antiga. E aí diz que, mas para os escravos que forem acusados de crimes graves, pode. Por quê? Para os escravos pode. Porque você não ia pôr o escravo na cadeia. O escravo na cadeia aí ficava de férias, o senhor tinha prejuízo. Então, o que você precisava fazer para punir o escravo que tinha cometido um delito? Não é botar na cadeia, é açoitar brutalmente, que é a tortura, para aterrorizá-lo, porque um castigo público, aterrorizar ele e os outros, e depois, um mês depois ou 2 meses depois, ele estava lá na enxada de novo. Mas a ideia de pôr o sujeito na tortura, na cadeia, era absurda para o sistema escravista. Então, você teve que mudar a legislação penal. Mudou a legislação civil também. O Brasil era um país católico, de religião oficial católico. O casamento religioso valia casamento civil. Só que para os escravos, não. Isto é, o fato dos escravos se casarem, e tem muito casamento escravo, às vezes tem demógrafo que estuda isso sem se dar conta disso, não tinha nenhum valor jurídico aquele casamento. Isto é, aquilo não formava um casal, não formava uma família. No sentido seguinte, a mulher podia ser vendida para um lado e o marido para o outro. Não havia obrigatoriedade dos cônjuges estarem juntos e, sobretudo, o pai e a mãe não tinham controle sobre a progenitura, sobre os filhos. Então, os filhos podiam ser vendidos desde que fossem grandinhos. Então, quando você tem uma família onde não há a garantia que o casal fique junto, nem que ele controle os filhos, não é família. E isso foi dito pelo jurista. Perdigão Malheiro, que é o grande jurista do Império, diz: o casamento de escravo nenhum valor civil tem. Ponto. A Igreja se prestava a essa embromação para evitar a imoralidade lá dos casais e tal, mas não tinha nenhum poder jurídico nisso. E então esses são os elementos que eu chamo de modernização do escravismo. Evidentemente, isso vai criando uma contradição nos tribunais e nos Estados Unidos e no Brasil. Antes de estourar a Guerra Civil nos Estados Unidos, houve uma guerra civil jurídica, porque o sujeito morava no Alabama e tinha lá uma fábrica de tecido de algodão. Aí resolvia mudar para Boston para ficar mais perto do porto de embarque. E botar a fábrica lá, em Boston, ou em qualquer lugar do Massachusetts, e só trazer o algodão em rama e fabricar o tecido, enfim, e arrumar para exportar lá em Boston. E aí ele trazia os escravos já especializados. Ele chegava aí no Massachusetts e vinha o delegado dizer: aqui negativo, aqui não pode ter escravo. A Constituição do Estado do Massachusetts não permite escravidão. Estou falando de um caso que aconteceu centenas, milhares de vezes, com os estados nordistas e estados sudistas. E aí o advogado do cara, do proprietário, perguntava: e aí, e o direito de propriedade? Não existe mais? Eu paguei por esse cara, está aqui a escritura. Vocês estão abolindo o direito de propriedade. Aquilo dava um rolo jurídico que foi subindo até o Supremo, nos Estados Unidos, a Corte Suprema, e acabou a Corte Suprema decidindo, em 59, que a escravidão era um direito, que o negro não tinha nenhum direito e tal. É uma decisão célebre, e aquilo precipitou a Guerra Civil. O que eu digo é que há uma contradição dentro da sociedade entre o escravismo e o direito, os princípios universalistas do direito, e isso era muito nítido no Brasil. Machado de Assis tem uma crônica que quem não leu eu aconselho ler sempre, chama Pai contra Mãe, onde ele fala isso. Ele fala de um caso de um capitão, de um caçador de escravos dentro da cidade, porque essa ideia também no movimento negro, achar que
E é normal uma heroicização do combate à escravidão pelos negros, isso é verdade em geral. Mas nem todo mundo era um guerreiro que andava lá com lança enfrentando os caras. A resistência com a escravidão era sabotagem, era o aborto de uma escrava que não queria que o filho fosse escravo também, era automutilação, já falei, era... E, quando você morava no Rio de Janeiro, você fugia e ficava no Rio, porque está cheio de negro. Você calçava um sapato, porque o escravo não podia calçar sapato. Você calçava sapato e ficava andando pela cidade. E o Machado conta como é que um cara que era especializado no Rio em pegar escravo que tinha fugido, porque o cara punha um anúncio no jornal. Fugiu a escrava Antônia, grande, magro, gorda, às vezes com um traço qualquer, uma coisa. E aí ele recortava e ficava lá olhando. E ele vai atrás dessa mulher. Enfim, eu aconselho vocês a lerem, isso está online, eu não vou contar a história, mas é um drama dessa da escravidão urbana e do direito de você ter filho ou não ter filho. E isso, então, cria uma situação na classe, no Brasil, que é o último país a abolir a escravidão, muito peculiar, porque essa violência do escravismo, de crescer 2 ou 3 gerações de brasileiros, não estou falando de colono português, mas então, para pegar só o século XIX, isto é, os nossos ancestrais cresceram em casas onde sempre tinha alguém gemendo, tinha um adulto gemendo, porque apanhou, porque ia apanhar. Essa violência contra alguém, tem gente um pouco apalermada que fala do escravismo como sistema paternalista e do escravo, o senhor ser severo com o escravo como ele era severo com os filhos, só que não tem nenhum filho que dá no avô. E o que acontecia no escravismo é que você batia nos adultos, não batia nas crianças, que eventualmente pudesse ser assimilada da mesma faixa de idade que o seu filho, não é? O escravismo, você bate em todo mundo, não tem essa barreira que existe na sociedade patriarcais. Depois da primeira comunhão, o menino já é um adulto, o pai leva ele na zona, dá um revólver de presente e pau na máquina. E os índios põem o filho no formigueiro, o processo de iniciação lá, que faz a ruptura da adolescência com a idade em seguida. Na escravidão não tem isso, você apanha sempre. Você é escravo, você apanha sempre. Então, essa violência difusa, mas cotidiana, doméstica, é uma coisa que fica no horizonte, também como a violência da polícia em cima de quem era escravo ou não era, porque o caso de figura, o Machado nasceu em 25, ele era negro, né? A gente tem a foto dele, dá para ver, não é? No final dos anos 50, ele era revisor do Jornal do Comércio, de texto lá e tal, quando o jornal estava sendo impresso, e do Correio Mercantil e do Diário do Rio de Janeiro. Ele andava trabalhando lá nos jornais. E se ele viesse para casa depois das 9 da noite, quando teve o toque de recolher, ele podia encontrar, isso pode ter ocorrido, ele pode ter encontrado Meganha lá, a polícia municipal, que ia para cima dele pedir se ele tinha autorização do mestre de andar lá sendo escravo na rua. O toque de recolher era depois das 9. Eles raspavam a cabeça. Aí que vem o rapa. Rapa não é abreviação de patrulha. Rapa era rapar a cabeça, como punição. E então provavelmente ele foi destratado algumas vezes de noite de cara querendo, de polícia, achando que ele estava fingindo de negro livre e era um negro escravo, porque estava com sapato. Ele não fala nisso nada, mas é um pano de fundo de que os mulatos também eram ameaçados.
esse tipo de suspeita de eles serem um escravo fugido. Então, isso é uma coisa muito mais insidiosa do que se imagina. A esse respeito, eu também queria falar uma outra coisa, e foi a respeito do Luiz Gama. O Luiz Gama, vocês sabem, ele era estudante de Direito, houve uma reação racista aqui na Faculdade de São Francisco, quando ele tentou estudar Direito. Raul Pompeia foi colega dele, disse que foi uma gritaria quando ele chegava na aula. Ele abandonou o curso e se tornou, então, um especialista do direito sem ser advogado, um rábula. E, no ano passado, a OAB o fez advogado honorário, Mackenzie. Houve uma cerimônia lá. E aí houve uma série de discursos e tal, não dos especialistas, mas o tom geral era, porque ele morreu em 82, o Luiz Gama. Era um tom meio triunfalista, a luta corajosa dos abolicionismo. No meu ponto de vista, eu escrevi isso na Folha, se vocês quiserem, a Vitória Amarga de Luiz Gama, está aberto lá, deve estar. Mas eu vou explicar o seguinte: o Luiz Gama morreu amargurado, e o abolicionismo foi um desastre. Primeiro, que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, então uma vergonha nacional, internacional já. Tinha ainda Cuba, mas Cuba aboliu um pouco antes, e Cuba era uma colônia, então o problema era da Espanha. O problema aqui era desse império que se pretendia ser o representante da Europa nas Américas. Né? Em seguida, por uma manobra que houve no país, eu vou tentar explicar sinteticamente. Em 1831, foi proibida o tráfico negreiro para o Brasil, na lei, votada sob pressão inglesa pelo parlamento brasileiro. Veio uma lei ordinária que decretou: todo cara africano que entrar aqui no Brasil é livre na hora que pisou na praia, e quem o mantiver na escravidão incorre no crime de sequestro, com punição de cadeia de 2 anos. De 31 até 1850, entraram 700 mil, alegadamente, clandestinamente, de fato, na cara de todo mundo, que chegava um cara falando africano, com a escarificação no rosto e tudo, estava na cara que ele tinha acabado de chegar, e desembarcavam ali, mesmo na Baía de Guanabara até. Bom, esses 700 mil eram juridicamente, segundo a lei de 31, livres. Eles não eram escravos, eles estavam sendo sequestrados. Quando a lei foi abolida em 1850, a lei de 1831, para fazer uma lei que ia pegar, aí uma lei que proibia mesmo o tráfico, isso era a lei de 31, está abolida. Tudo bem. Então, os caras que eram donos dele, entre aspas, não podiam mais ser punidos por sequestro. Mas os caras tinham, os escravos, que não eram escravos, entre aspas, tinham que ser sido imediatamente livres, nem é alforriado, porque eles não eram escravos. Alforriado é alguém que é escravo juridicamente. Eles eram livres. Eles você dizer, vai embora. E teve um delegado aqui em Bananal, aqui em São Paulo, que foi lá e disse, em 54, não, isso tudo aí é africano. Ou é gente que está aí, chegada há pouco tempo, e esses caras estão livres. Aí o Nabuco, o pai, que era o ministro da Justiça, o Nabuco de Araújo, fez lá uma circular dizendo: não mexa nisso, que isso vai derrubar o país. E o Eusébio de Queiroz também tinha dito isso no Senado. Não mexe, se botar em questão a propriedade desses 700 mil, dos filhos deles e dos netos deles, porque se eles não eram escravos, o filho também não era e o neto também não era, você vai desabar, vai ter uma insurreição no país. Então, esses caras que entraram depois de 1831, era a imensa maioria dos escravos no Brasil a partir de 1870, por causa das gerações, que vão, os escravos que tinham entrado como escravos legais da África, tinham acabado de entrar em 31. A partir de 31, todo mundo que entrou, os filhos deles eram. O Luiz Gama, o Rui Barbosa, até num jornal aqui, fundado em São Paulo, o Nabuco, o Rebouças, tentaram lutar para os tribunais
libertarem esses caras, dizer, não tem que indenizar nada, esses caras estão sendo ilegalmente mantidos na escravidão. E o Luiz Gama conseguiu libertar uns 500 na base desse argumento. Ele redigia a petição e tinha um juiz abolicionistas que mandavam largar o cara, que eu digo de novo, nem alforriar. Mas 500 entre 1.500.000 que existiam, é uma gota d'água. Quer dizer, os abolicionistas perderam. Quando vem a abolição da escravidão no 13 de maio, é ainda como um presente do poder público, da coroa, quando é, na realidade, a perpetuação de um crime desde 1831. Está entendendo? Então, isso é uma especificidade da campanha do escravismo brasileiro no século XIX, é que a escravidão era imoral e ilegítima, mas ela já era ilegal e foi mantida ilegalmente sob gente livre aqui durante 50 anos. É esse que não se ensina na escola, é isso que não se diz. Então, isso não se ensina na escola, era importante. Outra coisa que não se ensina na escola, eu vou mostrar os gráficos em seguida, e depois eu entro na questão das cotas rapidinho, para ligar à atualidade, é que, se você pegar o número de portugueses que entraram no Brasil de 1550 a 1850, primeiro como colonos, e, a partir de 22, como imigrante, que ainda havia uma imigração maciça para o Brasil, portuguesa, que era o primeiro país para a emigração portuguesa que se dirigia, o número de africanos entrados no mesmo período representa um número que é 6,5. O número de africano, para cada português, entrou 6,5 africanos. Vocês estão entendendo? Quer dizer, o Brasil foi feito basicamente com DNA africano, com trabalho africano e com a população africana. O número de africanos que entraram é 5,5 vezes superior ao número de portugueses. Quando houve esse debate sobre a mudança do programa do ensino médio, que deu um rolo, foi quando estava saindo o Janine do Ministério. Ele até fez uns comentários no Facebook, porque houve uma reação que tinha gente que achava que tinha muita África e tiraram a Renascença do programa, a Renascença Europeia. Eu acho que não deviam tirar a Renascença. E eu acho até que deviam pôr mais China. A China é o primeiro parceiro comercial do Brasil desde 2009 e não se ensina no ensino médio. Não tem especialista da China no Brasil. Especialista que eu digo que fale mandarim, não é? Porque, para ler jornal em inglês ou americano, isso nós também lemos. Aí também somos especialistas. Mas é especialista que morou lá, que se formou lá, que vai ao cinema lá sem subtítulos, sem ver filme dublado. Isso é um especialista da China. E não tem, na universidade aí não tem. Eu já vi, não tem. E é um absurdo, porque é o primeiro parceiro comercial do Brasil desde 2009. Mas, voltando ao ponto essencial, não pode tirar a África, porque a África é onde veio 6 vezes mais gente do que português para cá. Entende? Não pode estudar a África inteira, mas tem que estudar a África, ao menos dos países onde vieram. E, então, isso é uma coisa, às vezes, mal conduzida, a questão não da questão da escravidão, mas o próprio envolvimento do país com a África. Eu vou, em seguida, passar para a questão das cotas, que é outro assunto de atualidade, porque, nesse desmonte geral de política progressista que vem por aí, está na cara que daqui a um pouco vai começar a haver um novo questionamento das cotas, que, se vocês sabem, é uma lei federal. Não é? Eu vou recapitular um pouco esse episódio das cotas, que é o seguinte:
O recenseamento no Brasil eram de 20 em 20 anos até 1950. A partir de 1950 passaram a ser decenais. Nos recenseamentos de 1900, 1920, 1940, 1950 tinha um critério raça. Em 60 tinha, mas por causa da mudança para Brasília, o governo, a crise do Jango em 29, a renúncia do Jânio, aquela bagunça que virou o Brasil, porque parece que bagunça isso até agora, mas teve uma bagunça tremenda também quando a capital era em Brasília, numa época que nem telefone tinha direito no Brasil, tinha que pedir a ligação, esperar 3 horas para falar. A capital era em Brasília e o presidente renuncia. E, enfim, aquele caos que se criou. Os dados sobre o IBGE, de maneira muito compreensível, salvou os dados gerais do censo, mas não pôs o critério de raça. Em 70, a ditadura proibiu que se incluísse o critério de raça no censo, achando que isso ia dividir, não sei o quê. Então, aí, quando a coisa começou a amaciar um pouco, em 76 houve uma PNAD. A PNAD, vocês sabem, é a Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio, que é um mini recenseamento, onde se pôs a questão da cor. Então, entre 1950 e 1976, não tinha dados sobre o número de negros, o que eles faziam, ou de mulatos, ou de brancos no Brasil. Foi nesse período que se consolidou a ideia da democracia racial. O país é uma democracia racial, porque é uma coisa subjetiva, não tinha dado objetivo nenhum para medir. Em 76, o Carlos Azenbaum, que é um pesquisador argentino, pegou os dados do PNAD e mostrou que, apesar da grande mobilidade social que tinha havido no Brasil desde o pós-guerra, nos anos 50, a situação do negro estava igual a que existia antes da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, não tinha mexido em nada. Eram mais analfabetos, negros, renda menor e tal, e tal, e tal. Fernando Henrique, que na época nem político era, Fernando Henrique Cardoso era pesquisador do SEBRAP, fez um prefácio a esse livro muito interessante e muito engajado, a favor de uma política afirmativa. Aí, esse livro do Azenbaum mudou, e em 80 aí teve de novo o critério de raça no recenseamento, em 91 e 2000. Em 90 não houve o recenseamento, porque o Collor montou tudo, demitiu todo mundo. Aquela loucura do governo Collor, eles preferiram fazer o recenseamento em 91. Mas, enfim, de repente você tem séries bem seguidas sobre a mobilidade da população negra e mulata no Brasil. E ficou claro que eles continuavam lá embaixo, e ficou claro que as universidades é onde havia o gargalo. No Brasil, ter o diploma do superior faz uma diferença brutal, mais do que em qualquer outro país do mundo. Diferença de nível de vida de pessoa com diploma do superior e sem diploma é muito forte. Então, as políticas públicas tinham melhorado a situação do ensino primário, secundário, mais ou menos, mas, quando chegava na universidade, continuava a discriminação. E, a partir de 2003, então, ainda no governo Fernando Henrique, tinha tido um grupo de trabalho interministerial e o Programa Nacional de Direitos Humanos, onde estava o Paulo Sérgio Pinheiro, explicitou a sugestão de ações afirmativas em favor da minoria negra aos cursos profissionalizantes, à universidade e tal. E, a partir de 2003, aí houve um passo adiante, quando a UERJ, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a UNB, a Universidade Federal da Bahia, criaram cotas para negros e índios, porque também tem isso. Em 2005, o ProUni, quando era o Paulo de Tarso, era o ministro da Educação, mas quem bolou o ProUni foi o Fernando Haddad,
que vai ser ministro em seguida, o ProUni instaurou a cota, no ProUni. E aí houve um recurso no Supremo. É muito interessante, porque houve aí um movimento muito forte contra as cotas, assinado, vou ver quem é essa, Caetano Veloso, Ana Maria Machado, Demetrio Magnoli, Ferreira Goulart, José Ubaldo Ribeiro, Lia Luft, Ruth Cardoso, tudo bem. Mas também Luiz Werneck Viana, Renato Lessa, Vanderlei Guilherme, o sindicalista como Roque Ferreira, da CUT, e Sérgio Goulart, do Diretório Nacional do PT, que assinaram dizendo que a cota era um negócio que ia radicalizar o enfrentamento entre branco e negro no Brasil e tal. O debate continuou. Houve aí um recurso do DEM no Supremo para decretar a inconstitucionalidade da cota. O relator foi o ministro Lewandowski. E houve uma audiência pública em 2010, onde veio 15 pessoas a favor e 15 pessoas contra a cota. Então, houve um debate nacional muito grande sobre a questão da cota. A questão foi a julgamento no Supremo em 2012, e o Supremo, esse mesmo Supremo que está aí, por unanimidade, disse que as cotas eram constitucionais. Quer dizer, pela unanimidade, Gilmar Mendes votou a favor e todo mundo. Quer dizer, pela primeira vez, a Corte Suprema, que é uma corte que cria jurisprudência, isto é, a decisão do Supremo se impõe aos tribunais do país inteiro, diz que existiam, sim, práticas informais, e não legais, mas informais do racismo, que impediam as minorias de entrarem nas universidades e que as universidades públicas tinham o direito, não o dever, de criar programas de política afirmativa. Foi uma grande vitória que, no embalo, levou o Senado. Aí o governo Lula, apresentou um projeto quando é que foi isso? Não, já foi no governo Dilma, foi mais tarde. Apresentou um projeto para tornar obrigatórias as cotas nas universidades federais, no primeiro mandato, que foi aprovado por maioria, unanimidade de votos, menos um voto no Senado, e pela maioria esmagadora de votos na Câmara. Então, a Câmara e o Senado aprovaram, virou lei brasileira, virou lei. As universidades federais têm que se virar e criar um programa de cota. Todo esse rolo na USP que tem aí, e que é um rolo que reiterativo, que estoura toda hora, é que o Estado de São Paulo resolveu que não ia mexer nisso, nem a Unicamp, nem a USP, nem a Unesp, porque elas escapam da legislação federal. Ou ia mexer de outro jeito, pouco importa. Mas, enfim, esse, então, é um do... Em 2014, que é o resultado disso. O grupo dos declarados pretos ou pardos, que corresponde a 54% da população brasileira, superou 40% entre os matriculados. Antes era 12%. Passou a ser 40%. É claro que não foram só as cotas, foram também as criações de mais universidades, a Universidade do ABC, a Universidade de Guarulhos, essas universidades federais todas, e a própria dinâmica da sociedade brasileira. Mas as cotas, e certamente as cotas no ProUni, foram um elemento fundamental. Então, eu vou terminar por aí, porque isso é uma história de sucesso. Nós estamos num período de baixo astral, e isso é uma das histórias mais bem-sucedidas dos anos 2000. Esse sistema que, pouco a pouco, convenceu todo mundo, até os adversários, a começar pelos ministros do Supremo que eram contra, a começar pelos estudantes, uma maioria, mas há um grupo renitente que ainda é muito forte, e o ministro da Educação atual, se eu não me engano, votou contra na Câmara, já disse que era contra. Então, isso é uma coisa
que volta a lembrar que o processo social é um processo de luta, que você tem que ir em frente, as coisas recuam se você baixar o braço. Eu saí, quando a última grande manifestação que eu vi em Paris, eram 1 milhão de pessoas pedindo contra o casamento gay e contra o aborto. O aborto é uma da vitória de maio de 68, a última lei que passou foi em 74, mas tem lá 1 milhão de pessoas na rua ainda contra. Não é? Na Áustria, anteontem, quase um presidente de extrema-direita foi eleito. O Front National, na França, que é extrema-direita, chega nas eleições regionais a 40% dos votos. Eles não ganham porque a eleição de 2 turnos e ninguém se alia com eles, eles acabam perdendo. Muito dos candidatos potenciais dele não viram deputados locais por causa disso, porque a eleição legislativa é de 2 turnos também. Mas, enfim, o fato é que isso é uma luta que não para, eu ia dizer luta contínua, e vão dizer que eu sou a favor lá do movimento italiano da luta armada, luta contínua, mas, então, é uma luta que continua e que tem uma história longa e que é a história um pouco do Brasil no passado e no futuro, porque nós já somos, desde 2010, uma nação majoritariamente negra. A maioria da população é autodeclaradamente afrodescendente, o que torna o Brasil o país que tem a maior população negra fora da África. Na África, é só a Nigéria que tem mais gente. Então, isso é uma coisa que nos aproxima também da África. Eu sempre costumo dizer, a Bolívia está aqui do lado e tem essa fronteira imensa com o Brasil. Mas na Bolívia tem 2% de afrodescendente e 58% de descendente de ameríndio, o ameríndio mesmo. O Brasil é o inverso. Tem menos de 2% de descendente de ameríndio e mais de 50% de descendente de africano. Então, cedo ou tarde, isso vai fazer a gente se virar mais para a África do que para a América Latina. Bom, voilà. A questão racial, a questão do trabalho escravo, né? A questão do escravo, primeiro enquanto conceito do passado, vamos colocar assim, e pensando que esse conceito evoluiu, eu acho que se aprimorou, porque, sem dúvida nenhuma, a maldade até se aprimora com o tempo. Eu acho que os quadros que acabamos por acompanhar aí de notícias envolvendo a condição de escravidão atual podem não ser as mesmas do passado, mas, sem dúvida nenhuma, tem muito da maldade e da indiferença, talvez, que eu acho que esse é um dos piores males, né? A economia é indiferente à condição humana, muitas vezes. Eu queria que, talvez, o professor pudesse nos falar um pouco sobre essa atualidade que tem o conceito do escravo, a questão do tráfico, né, falando de escravidão, assim, quem são, talvez, os escravos no perfil do brasileiro hoje, né? Será que é só o negro? Será que não tem mulheres? Né? Será que as condições de submissão social e de desamparo mesmo, de desatenção e invisibilidade enquanto cidadãos no Brasil, que quadro é esse que, de repente, ao longo da nossa história, nós temos hoje? Dessas condições e do tempo, né, o passado e o presente, as modificações que tivemos no âmbito desta população, né, que acabou ultrapassando outras nacionalidades, outras cores e outras formas de se pensar a visão de redução de direitos e a escravidão. É isso. Evidentemente, quando você cria uma polícia que pode torturar, isso é açoitar, ela vai açoitar todo mundo que é desprotegido, e os pobres também, o pobre branco também. Um outro efeito do escravismo no século XIX, que é interessante, foi que, quando ficou claro que a escravidão ia acabar, você tem uma questão fundamental quando acaba a escravidão. Uma é quem vai trabalhar no lugar do escravo, porque o escravo vai para casa cuidar da família dele, a mulher dele vai trabalhar para ele, para a família dela, não vai colher café para outro. E para ele trabalhar, você tem que pagar bem.
Aí você traz os italianos lá da Sicília inteira, você traz todo mundo, o café vai embora com a imigração que chega aqui em São Paulo. Isso é um problema. O outro problema é saber se o negro vai virar cidadão como os outros. Isso é outra briga. E nos Estados Unidos só acabou nos anos 1960, na campanha dos direitos civis. Por quê? Porque aparece aí uma legislação toda que vai criando uma série de ferrolho que impede o negro de virar eleitor, isto é, de virar cidadão. E como é que isso ocorreu no Brasil? Ocorreu com a proibição do voto do analfabeto. Antes não era proibido, porque todo mundo era meio analfabeto e podia votar em 2 graus. Votava como votante, os votantes escolhiam um eleitor. A proibição do voto ao analfabeto foi criada a partir de 1881 para, antecipadamente, antes da escravidão, excluir os negros todos, porque os negros eram maciçamente analfabetos. Era proibido botar negro em escola, escravo. Excluiu os escravos e os filhos deles. Mas, obviamente, pegou os brancos também, os brancos pobres. Então, a repressão, quando eu falei do sistema escravista, a violência policial, os mecanismos de exclusão social foram apanhando outras categorias sociais também. Os analfabetos só foram votar de novo no Brasil em 1985. Né? E ainda é uma coisa facultativa que muitos deles nem souberam. Então, isso é uma coisa. A situação hoje ela é complicada no Brasil, mas muito mais complicada na Europa e na beira do que está ocorrendo no Mediterrâneo. Realmente, o problema da imigração boliviana em São Paulo é coisa mínima com o que está ocorrendo, digo, a escala do drama da imigração e da escravidão moderna no Oriente Médio, na África, e que desemboca na Europa, é uma coisa infinitamente mais complexa. Um dia um colega que me perguntou, porque eu já estou dando aula aqui há 1 ano e meio, qual é a diferença dos alunos de lá e daqui? Porque eu dou palestras também. Então. A diferença de lá é que os alunos da mesma idade, nem para falar de formação, porque é diferente em cada país, mas são todos inteligentes e tentam disciplinados e tudo, não tem problema. Acho a diferença maior é que o estudante europeu, quando sai do secundário, o francês em particular, que eu conheço bem, eu fui estudante de graduação na França também, é um estudante que tem mais maturidade intelectual. Não só porque o ensino médio lá é mais estruturado e mais homogêneo, mas também porque a realidade do mundo não é escondida deles. É um país que teve guerra colonial, que teve 2 guerras mundiais, que vem esses dramas todos, esses massacres em Paris, eles sabem de onde vêm esses atentados, tem dramas. E a juventude brasileira, eu estou falando da juventude da classe média, essa que a gente encontra nas escolas, na faculdade, é uma juventude protegida da realidade brutal do país. Ela não sabe como é difícil você sobreviver adolescente em alguns lugares daqui de São Paulo, do município do Grande São Paulo, do Rio de Janeiro. E essas histórias não passam nunca. E eu acho que a questão do trabalho escravo faz parte desse componente. Você vê que passou uma lei há pouco tempo, uma PEC com muita dificuldade, a PEC das domésticas, que, aliás, foi uma das coisas que colaram nas costas entre os malfeitos do governo, entre aspas, desse governo da Dilma. A PEC das domésticas é uma coisa tão absurda e houve uma resistência enorme, se pediu desconto de imposto de renda, e não sei o quê, e aí desconta daqui, desconta, e só passou depois de muita concessão. Ora, a empregada doméstica no Brasil, que já vem do nome criada, isto é, as pessoas pegavam adolescentes ou crianças pequenas para criar
A palavra criada vem de criação, que foi criada na casa de outrem, para ser explorada socialmente e muitas vezes sexualmente, já era uma aberração. Que essas pessoas tenham carteira assinada e direitos sociais, precisou chegar a 2014. Então, nós estamos saindo um pouco do obscurantismo. E é um contato cotidiano que a gente tem com isso, com essa situação. E havia uma espécie de cegueira a essa coisa. É isso, a violência é quando se não vê o outro. É quando você não tem noção que aquilo é a tortura. Ah, não, ele dava uns choques lá nele e tal. Tem muito torturador que dizia isso, era para assustar. E não havia a noção da violência que aquilo implicava, não é? É o estuprador que acha que que não é um ato de violência, que não está havendo ação de estupro. E muitas vezes acontece isso. Então, isso é uma questão, eu acho, de consciência social, de debate político e tudo. E falta muito no Brasil, certamente, para ter uma visão clara disso. Mas eu acho que o José de Souza Martins é uma pessoa indicada para falar disso, desse assunto da escravidão contemporânea. Na França, os jovens eles têm mais maturidade, porque conhecem melhor a história. Porque eles também conhecem bem a história do país deles. Mas os jovens de lá, eles conhecem também a história das Américas, a história da Ásia, da África. Eles sabem também como foi a realidade naqueles países, ou eles conhecem só do país deles? Bom, você vê, a França tem um território nas Américas que é saído da escravidão, que é a Martinica, a Guadeloupe e a Guiana Francesa. E tem outros territórios franceses que não são colônias, são... Quem nasce lá é cidadão francês igual o outro. Na Ilha de Reunião, Mayotte, no Oceano Índico. Então, você tem franceses que não nasceram na França. Não é? A Holanda tem a ilha de Curaçao também, tem 100 mil pessoas. A gente esquece isso. Tem outros lugares fora do território europeu, onde tem gente de cidadania europeia que não tem cultura europeia. Então, isso eles estudam no caso da história colonial, mas, evidentemente, eu estou falando isso de uma maneira global. A situação da França sobre o regime nazista e o colaboracionismo dos franceses com os alemães só foi a debate 30 anos depois do final da guerra. E quem escreveu o livro-chave foi um historiador americano, Roberto Paxton. E quem fez o filme também, aquele Le Chagrin et la Pitié, os cinéfilos sabem, é um documentário, é um filme que foi feito também por um cineasta franco-americano. Tem coisa muito traumática, a pessoa só vai debater depois. Professor, voltando lá no passado, o senhor não fez nenhum comentário sobre o papel da igreja. Ah, sim. Eu li, já não me lembro onde, a partir de que autor, mas houve, se não me engano, uma espécie de consentimento da igreja, talvez a partir do Papa Nicolau, a respeito de um consentimento ou de uma autorização para que Portugal e Espanha pudessem, sim, ir buscar negros na África e trazer para as Américas, para o Brasil, né? Eu gostaria que uma palavrinha sobre isso. E outra, a título só talvez de uma provocação. Eu não sou tão velho assim, mas eu mamei no peito de uma negra que não era escrava da minha família, mas sim uma empregada doméstica. Eu guardo desse momento da minha vida, ainda bebê, das histórias, é claro, contadas por minha mãe, alguma coisa relacionada ao Gilberto Freire, que é tido como um autor que adocicou bastante essas relações entre negros e brancos no Brasil. Eu próprio conheci o Gilberto Freire de perto, e talvez eu tenha um encantamento, talvez exacerbado, sobre esse
esse açúcar que ele teria colocado em demasia sobre as relações entre os escravos no Brasil. E eu gostaria, tão somente assim, por isso disse uma provocação, de lembrar que talvez tenha sido isso que me aconteceu e que fizesse com que eu tenha crescido e mantido na minha vida uma ausência absoluta de preconceito. A questão da igreja é uma questão que vai muito mais além do que você disse, porque Portugal foi o único país europeu que tinha implantação e missões na África. E os missionários portugueses endossaram e avalizaram o tráfico negreiro. É outra coisa que não se ensina direito. O padre Antônio Vieira, que é o maior escritor da língua portuguesa, segundo Fernando Pessoa, não segundo eu, segundo Fernando Pessoa. O padre Antônio Vieira, que cresceu na Bahia, como todos sabem, tem um sermão célebre onde ele explica para os negros da Bahia, era uma irmandade lá do Rosário, que eles tinham muita sorte, porque eles tinham saído da África, onde iam morrer do paganismo, e eram escravos no Brasil, mas depois iam para o paraíso. Então, a primeira migração abria a vida para a segunda migração, da terra para o céu. Isto é, ele justifica o tráfico negreiro. Os jesuítas, em particular, eu falo deles porque era a ordem mais importante, tinham propriedade escrava importante, que eles herdavam, compravam e mantinham. A maior fazenda de escravo das Américas era uma fazenda jesuíta, em Santa Cruz, onde é o aeroporto militar do Rio, a base aérea e o município. Tinha 1.200 escravos, mais 2 tribos de índio que davam uma mãozinha lá grátis durante as colheitas e lá o negócio dos engenhos. Então, você tinha todo um estamento. O Papa só foi condenar a escravidão no Brasil em outubro de 1888, quando ela já tinha sido abolida em maio. É uma das coisas mais vexaminosas da história de Roma, do Vaticano. Isso é a coisa da igreja. Esse é o cadáver que a igreja tem no armário e que os mais informados sabem, os padres e missionários, certamente um dia haverá uma revisão sobre isso. Eu estou esperando isso. Quanto à coisa da amamentação, eu não falo nunca aqui no lado individual, mas é claro que o lado conta muito. Isso que você está dizendo é uma experiência pessoal sua, mas você imagina que uma ama de leite, por que ela tem leite? Porque ela teve um filho também. E você imagina, então, que numa relação dessa, eu estou falando globalmente, o filho de leite, o filho dela, não tinha prioridade na alimentação, se ela tinha 2 ou 3 crianças na casa para amamentar a vizinha e não sei o quê, porque a amamentação materna não era muito corrente no século XIX. 1/3 das crianças de Paris, antes da guerra, ainda estavam na mão de ama de leite, e o Rousseau, no Emile, começa a campanha pelo aleitamento materno, é uma coisa que durou muito tempo, mas é um fenômeno social. Eu escrevi, se você quiser olhar um dia, na História da Vida Privada, o volume 2 que eu dirigi, na capa tem uma fotografia de uma ama de leite com o menino. E eu, no fim, no epílogo, faço um comentário daquela foto. Dá uma lida lá, se puder. Professor, eu gostaria de trazer uma questão mais contemporânea. A questão que tem sido vista, conforme os últimos levantamentos aí daquele auditor do trabalho, Vitor Filgueiras, ele tem indicado nas suas pesquisas que boa parte dos resgates, praticamente todas elas realizadas nos últimos anos, né, não sei, eu não lembro precisar qual que ano exatamente, mas que são trabalhadores ali nos interiores do Brasil que são terceirizados, né, cujo agente terceirizante são os tais dos gatos, né.
Sob essa perspectiva histórica, professor, eu gostaria de perguntar para o senhor se tem algo que nos traz origens, por exemplo, porque a rigor mesmo, essa Constituição, essa construção jurídica, ela não veio propriamente do direito, e sim dessas práticas social, empresariais. claro. Não é? Então, e como é a sociedade, se foram os empresários que criaram esse malabarismo jurídico, isso tem origens na história? O senhor sabe identificar, por exemplo, para nos ensinar algo que diz respeito à história mesmo, né? Porque isso tem assolado de maneira bem significativa o mundo do trabalho hoje. Acidente de trabalho também com trabalhador terceirizado é muito alto, né? Mas o ponto que marca muito é o trabalho análogo a escravo, que os resgates estão resgatando trabalhadores terceirizados. Né? Faz parte desse movimento todo de desmonte das leis trabalhistas criadas desde das frentes populares a partir dos anos 30, 1930. Há todo um quadro de legislação trabalhista no mundo inteiro que atrapalha os capitalismos nacionais. Por quê? Por causa da deslocalização, você tem a mão de obra barata na periferia, na China. A China já tem uma China da China, porque a China, os chineses põem algumas fábricas, negócio de tênis, de blue jean, de t-shirt, ele põe na Etiópia. O salário industrial na China é $500 por mês. O salário industrial na Etiópia é 40. Aí tem lá problema energético, tem eletricidade. Eles põem lá uns caras enquadrando os etiópios lá e transferem a fábrica. Então, tem sempre um buraco mais embaixo onde você pode deslocar a sua fábrica para desmontar uma indústria que está protegida por legislação trabalhista avançada. Os Estados Unidos sofrem também esse processo de desindustrialização, e o eleitorado do Donald Trump é o eleitorado de operário velho, de gente que se ferrou porque a usina, a fábrica dele, saiu lá de Detroit e foi para o Paquistão, para onde fosse. Agora, hoje à noite, essas noites todas, nas últimas 3 semanas, tem havido manifestação na França inteira, e manifestação violenta, porque lá tem uma tradição de enfrentamento, contra a nova lei trabalhista feita pelo governo socialista. Então, nós estamos diante de uma situação meio global. E é verdade que isso vem da luta social, porque senão a gente estava até hoje no trabalho infantil. Acabar com o trabalho infantil foi uma pauleira. Era muito mais rentável você botar a criança a trabalhar a partir dos 12 anos, e tinha até fábrica com equipamento para ser manipulado por criança já. Não era só o trabalho que era adaptado, o próprio maquinário estava adaptado ao trabalho infantil. Isso acabou por causa o escravismo acabou por causa de uma luta social. Dava lucro até o fim. Nunca teria acabado se não houvesse a campanha. Então, eu acho que a gente está numa situação de enfrentamento, e, enquanto tiver um lugar de mão de obra barata, isso vai continuar sempre. É um problema muito complicado. E a terceirização, que existe em toda parte, é um elemento disso. Você tem o cara hoje, que é um trabalhador autônomo de celular na mão, com a caixa de ferramenta dentro de um carro, e ele recebe o chamado para fazer tal coisa em tal da firma, que terceiriza ele vai para tal lugar, faz a coisa e paga, e a firma paga depois, lá adiante. E isso vai destruindo todo o artesanato organizado, os trabalhadores, os encanadores, os eletricistas, os técnicos de informática que têm carteira assinada, vão sendo devorados por essa forma extrema de terceirização, que o Uber é um exemplo disso também. Porque o Uber é um exemplo desse negócio de terceirização. Eles canibalizam o troço e depois impõem
regras mais severas para os choferes. Mas é uma coisa inevitável também, você tem que saber onde você situa o embate. Não é uma luta difícil. E eu acho que, certamente, uma das coisas que a gente vai ver nas próximas semanas, talvez, é o embate desse governo, que é o governo do desmonte, com o movimento social. Isso vai haver. É uma coisa que está inscrita no horizonte. Há um momento que vai haver um grupo importante de sindicatos que vão dizer, não, agora a gente faz greve. Pode ser pelas boas ou más razões, pouco importa, mas a Thatcher, quando ela assumiu lá e fez o desmonte do sindicalismo inglês, ela pegou uma situação muito favorável, porque o sindicalismo inglês jogou todas as fichas nas defesas das minas de carvão, que era onde ele era forte desde o século XIX, do trabalho das minas de carvão. E a mina de carvão estava esgotada, era um trabalho já inteiramente obsoleto, e eram os sindicatos mais fortes. Ela conseguiu que a legislação proibisse a greve, em seguida atacava a multa em cima dos sindicatos, a polícia prendia, e aquilo desmontou a estrutura sindical dos trabalhistas. E demora muito tempo para reorganizar depois. É um problema. A forma de luta contra a terceirização também é uma luta complicada. Não é só lutar contra, tem que saber como. Nos Estados Unidos, a abolição ela foi eliminada no governo Lincoln. E eu gostaria que você pudesse fazer uma avaliação do pano de fundo que foi estabelecido naquela época, e também você informou que no governo Dilma e no governo Lula foi estabelecido as cotas raciais aqui no Brasil, e eu gostaria que você pudesse nos falasse, na sua avaliação, se isso podemos ver como uma política social, uma política assistencialista. Qual que é a sua avaliação nesse sentido? Então, eu falei 2 momentos. O Supremo sozinho, que é esse Supremo que não é a favor do governo, a gente já sabe, já demonstrou mais de uma vez, disse que a política afirmativa, a política de cota, não era contrária à Constituição, o número 1. Aí o governo propôs uma lei que foi aprovada pelo Congresso. Então, não foi o governo Lula, foram as instituições brasileiras que criaram, na forma democrática da República, essa legislação. E não foi imposta por um ministério. Isso é muito importante, porque a hora que for combater tem que lembrar isso, quem for em cima. Não foi a opinião de fulano e beltrano, foi o Supremo que disse que era legal, não era anticonstitucional fazer política de cota. 2, foi o Congresso, onde o PT, nem a Lula, nem a Dilma tinha maioria sempre, como está provado também pelos fatos recentes, que votou maciçamente, no caso do Senado, a favor da cota. Então, esse é o primeiro ponto. Que foi positivo, que é botar estudante negro na universidade, a estatística que eu mostrei é inapelável. Tinha 12%, agora tem 40%. Evidentemente, isso demora muito tempo até fazer. Quando o ministro Joaquim Barbosa foi nomeado ministro do Supremo, Fernando Henrique tinha nomeado a primeira ministra mulher, a ministra Grace, esqueci o nome, aquela loura gaúcha. Ellen Grace. Ellen Grace. Como ela era loura gaúcha e tinha um nome de gringo, ninguém reclamou. Disse, não, deve ser competente. Mas ele disse explicitamente que estava nomeando para ter uma mulher lá, porque não tinha. Quando o Lula nomeou Joaquim Barbosa, que tinha feito direito na Universidade de Paris, a tese dele, que tinha tese de direito sobre o Supremo,
E a tese dele foi publicada na França, o que é raríssimo, eu sei disso porque a minha não foi. Ele foi nomeado ministro do Supremo porque tinha dito que era preciso ter um negro competente, e ele era um negro competente. Teve protesto. Disseram que era política de cota. Não, ali havia um cara competente e precisava demonstrar. Veja bem, a questão das cotas, eu não entro nessa do negócio do resgate, o resgate histórico. Isso vale muito para os índios. Então, dá a terra lá, que era deles e tal, até para os quilombolas. A questão da participação, da maior abertura da sociedade brasileira aos negros brasileiros, que são a maioria da população, é importante para a democracia brasileira. Não é para a comunidade negra. Isso é uma coisa que o movimento negro, às vezes, não explora direito essa dimensão. É importante para todos os brasileiros, todos, para a democracia brasileira, para o exército brasileiro, para a igreja brasileira, para a magistratura, tem que ter negro para o país ficar mais democrático, para as crianças na escola encontrarem amiguinhos negros e verem toda parte. Isso é a verdadeira defesa da política afirmativa. A questão dos Estados Unidos, o Sul entrou em guerra contra o Norte, os Estados Unidos é muito diferente, porque a metade mais dinâmica do país dizia que a escravidão é uma abominação, é uma coisa horrível e tem que acabar. Quem era a favor da escravidão era um grupo de estados importantes, mas que não dominavam o país, tanto que perderam a guerra. E resolveram ir para o pau, resolveram se separar. E resolveram invadir Washington para tentar ter a afirmação internacional como país independente, para ser reconhecido pelos países europeus como um Estado à parte. Aí, nesse processo da Guerra Civil, não no começo da Guerra Civil, mas 2 anos depois, o Lincoln decretou a abolição da escravidão, para ferrar de vez os sudistas. Ele não decretou a abolição no começo, mas foi no contexto de uma guerra. Você sempre abole os escravos dos inimigos. O Brasil, quando invadiu o Paraguai lá também na guerra, aboliu a escravidão no Paraguai. No Brasil, não. Aboliu no Paraguai, dizendo que era uma barbárie, não sei o quê, para bagunçar o outro lado, mas nunca no seu. Entende? Então, esse é o episódio da guerra da abolição americana. Mais importante ainda é que o Lincoln não só aboliu a escravidão, ele fez uma reforma agrária. Ele disse que as terras públicas não podiam ser maior a doação do que 120 acres, que é uma terra pequena, para quebrar a espinha dos latifundiários sudistas. Isso nunca teve aqui no Brasil. Nunca teve aqui no Brasil. O Brasil é um grande país agroexportador que nunca fez reforma agrária. É uma exceção no planeta. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, MacArthur foi lá para quebrar a espinha da classe dominante japonesa, que se baseava em proprietários rurais, fez uma reforma agrária na marra, brigou a tropa de ocupação americana, escreveram uma Constituição nova para o Japão, onde promoveram os direitos das mulheres. As mulheres eram muito abaixadas na sociedade tradicional brasileira, tem que mudar. O MacArthur chamou lá uma mocinha que era secretária dele, vai aí na biblioteca, esqueci o nome dela. Ela foi homenageada há pouco tempo aí pelas feministas. E pega aí uma legislação avançada sobre as mulheres e ele, bum, enfiou lá dentro. De repente, o Japão tem a Constituição mais avançada sobre o direito da mulher. Mas para ferrar, para desmontar o poder tradicional japonês. Então, isso é outro contexto. A nossa abolição foi a última, quando já ninguém mais tinha. E atrapalhava a inserção da classe da elite brasileira na Europa. O cara ia lá fingir que era grande fazendeiro, vinha de um país que era uma monarquia importante, e o outro perguntava, é verdade que nos cafés vocês
põe leite de humano para misturar com café, porque os jornalistas... às vezes tinha um jornalista ou outro que dizia isso, que se servia leite humano nos cafés e tal. E o nacionalismo brasileiro entrava em urticária, insultando as calúnias dos estrangeiros. Mas a escravidão até era um problema para a inserção da elite brasileira no exterior. Virou um problema total. E aí é que houve essa virada, a imigração resolveu o problema do trabalho e deixa os negros de lado. Por isso que essa política afirmativa é importante a essa altura do campeonato. É ainda um efeito longínquo do fim da escravidão, mas é importante porque democratiza a sociedade brasileira mais. O senhor comentou bastante sobre o escravismo como um sistema produtivo, e não sei se eu peguei direito, mas isso. Que o Brasil foi um país que teve a escravidão como um pilar da produção. Se você removesse a escravidão, em um momento toda a economia ruiria, então foi muito mais aprofundado do que em outros lugares. Aí eu queria saber a sua visão sobre quais foram as heranças econômicas mesmo, nas instituições econômicas, no sistema econômico que o escravismo brasileiro tem na nossa economia hoje. E uma segunda pergunta é: como que as políticas afirmativas, ou o que a gente pode fazer hoje como sociedade democrática para demolir essas heranças econômicas? Eu queria realmente uma visão sobre a economia. A economia, a herança é o desprezo pelo trabalho, porque o escravo não tem uma mão de obra que não é paga, que você explora até o osso, e você globalmente não tem interesse em qualificar. É o latifúndio, essas formas brutais de exploração do trabalho em geral, é o fato de você não estar nem aí para a escolarização de pobre, porque eles vão ser mão de obra pouco qualificada mesmo e vão começar a trabalhar, não tem uma política de escolarização. Enfim, são consequências globais, e eu acho que a principal, eu acho que é o latifúndio, não é?